sobre isso. Eu me lembro quando eu era menor, e às vezes eu olhava alguns crentes, meu Deus do céu, meu irmão, não dava vontade de ser crente, não. Eu olhava para os camaradas, aí eu olhava assim, eu falei, gente, eu tô melhor que aquele cara ali, parece que eu tô mais feliz, então deixa para lá, não vou para a igreja. Mas irmãos, crente é alegre, amém? Você pode rir, você pode ser feliz, você pode brincar, amém? Não tem problema não, graças a Deus. Romanos no capítulo 8, verso 14, tem um texto aqui que ele define. A gente sempre fala, né, irmão, filho de Deus, né? Tem gente que até pensa que todo mundo na terra inteira, todo mundo é filho de Deus, né? Mas não é assim que a Bíblia diz, amém? A Bíblia diz que aqueles que vêm pelo caminho, amém? Quem é o caminho? O caminho é Jesus Cristo, amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida, amém? Ele nos fez filhos de Deus, através dele. A Bíblia diz que ele é o primogênito, ou seja, ele é o primeiro, ele foi o primeiro, amém? Quando Jesus ele ressuscita, ele morre, 3 dias depois ele ressuscita pelo poder de Deus. A Bíblia diz então que ele se torna o primeiro filho de Deus. Aquele que antigamente era o unigênito, ou seja, o único, ele então se torna o primeiro. Por quê? Porque depois dele vieram milhares e milhares, milhares até chegar na gente. Amém? Filhos de Deus. Amém? Então não são todos filhos de Deus. Quem são filhos de Deus? Aqueles que realmente recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Aqueles que são feitos através da obra da cruz, filhos de Deus. Amém? Agora a Bíblia define aqui algo muito interessante. Falando sobre os filhos de Deus, verso 14, a Bíblia diz assim, olha, Romanos no capítulo 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Existem várias definições acerca de ser filho de Deus, o que é um filho de Deus. Mas aqui a Bíblia fala, Romanos, Paulo escrevendo a igreja em Romanos, ele fala isso. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, existe como você definir ou você identificar um filho de Deus, você perceber de fato, aquela pessoa é filha de Deus, através do quê? Através do ser guiado pelo Espírito de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Isso quer dizer que Deus, ele de repente vai incorporar aquela pessoa e fazer aquela pessoa obedecer, fazer aquela pessoa cumprir o destino dela, quer ela queira ou não. Não, não é assim. Amém? Não é assim. Sabemos que aquele que obriga, aquele que domina a pessoa, aquele que comanda aquela pessoa, é outro. Amém? Não é o nosso Deus, é o inimigo, amém? É o diabo, amém? O Espírito Santo, ele é um gentil, ele é um cavaleiro, amém? De fato, Jesus, quando ele vai, quando ele está nos últimos momentos dele aqui na terra, presente em corpo, carne e osso, hoje ele está presente através da igreja, ele também é o cabeça da igreja, né? A Bíblia diz que onde houver 2 ou 3, ali ele está. Então olha que coisa maravilhosa, Jesus está aqui agora mesmo, amém? Entretanto, ele não está mais na forma que ele estava ali, como é descrita nos evangelhos, amém? Jesus então ele vai ao céu e ele diz, olha, vocês fiquem tranquilos, não precisa ficar com receio, porque os discípulos, irmãos, a gente tem que entender isso, 3 anos e meio ali andando com Jesus, todo dia, comendo com ele, né? Sendo instruído por ele, e aí, de repente, eles estão vendo Jesus indo embora, eles olham assim, e de repente Jesus foi embora, foi para as nuvens e foi para o céu, e eles estão lá, agora, e agora o que a gente vai fazer? Tanto que um pouco depois, naquela passagem de Atos, onde Jesus ele tem uma conversa com Pedro, aliás, em Atos não, nos evangelhos ainda, Jesus ele vai ter uma conversa com Pedro, né? Você lembra que Pedrão, aquele que negou Jesus 3 vezes, aquele que era mais intrépido, né? Aquele que falava aquilo que dava na cabeça,
né? Uma hora ele falava, uma hora ele era reconhecido por Jesus. Jesus virava para ele, olha, Pedro, que revelação poderosa. Jesus pergunta para ele, Pedro, quem eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Ele diz, olha, tu é Cristo. Aleluia. Filho do Deus vivo. Ele diz que revelação poderosa. Olha, é sobre essa pedra, sobre essa instrução, sobre essa revelação que eu vou edificar a minha igreja. Poucos versículos depois, Jesus fala para Pedro, olha Pedro, eu vou, o negócio é o seguinte, eu vou ter que morrer e vou ressuscitar. E Jesus vai correr, Pedro vai correr Jesus. Né? Ele vira para Jesus, que Jesus, o que é isso? O que você está falando? Isso de maneira alguma vai te acontecer. Aí qual que é a resposta de Jesus para Pedro? Meu, afasta de mim, Satanás. Então Pedro era aquele que falava o que dava na cabeça, que ele achava que era certo. Ele é bem sanguíneo, né? Bem, falava mesmo. E aí, de repente, esses homens que andavam com Jesus todo santo dia, que ouviam as instruções de Jesus, de repente, eles estão lá vendo Jesus indo embora, irmãos. Agora, se você começa a perceber a história ali da Bíblia, aquilo foi algo tão sério, que quando você vê Jesus restaurando Pedro, após ele ter negado Jesus 3 vezes ali, um pouco antes da cruz, você encontra Pedro fazendo o quê? Pregando o evangelho? Não, você encontra Pedro, sabe fazendo o quê? Pescando. Sabe o que isso significa? Que Pedro voltou a fazer o que fazia antes de ter conhecido Jesus. Sabe o que isso me mostra? Que talvez, na sua mente, ele tenha pensado, rapaz, foi bom demais esses 3 anos. Foi uma experiência fantástica, mas eu acho que já era, eu acho que agora acho que Jesus foi embora mesmo e não vai ter jeito não. Mas havia uma promessa. Havia uma promessa de Jesus. Ele disse, olha, eu vou, mas eu vou enviar outro. Ele diz, olha, eu vou enviar outro. Quem é esse outro? O Espírito Santo. Ele diz, ele instruiu os discípulos, olha, fiquem aqui em Jerusalém, porque no dia de Pentecostes eu vou enviar outro. E o texto original diz ali, olha, eu vou enviar outro da mesma espécie. O livro de Efésios diz que nós temos a mente de Cristo. Joga uma pergunta, o autor lança uma pergunta, olha, quem conhece a mente do Senhor para que eu possa instruir? Aí ele diz, olha, é o Espírito do Senhor. Ele responde. E aí ele diz, olha, nós temos a mente de Cristo. Que mente de Cristo é essa? O Espírito Santo. Paracletos. Aquele da mesma espécie que Jesus prometeu. Eu vou, um dia eu volto, mas por enquanto eu vou enviar outro. Que ele é igualzinho a mim. Às vezes as pessoas ficam pensando, olha, quem dera, como eu gostaria de ter vivido ali os evangelhos junto com Jesus, vendo os milagres, Jesus multiplicando os peixes, os pães. Deixa eu te falar uma coisa, deve ter sido maravilhoso mesmo, mas se você viver realmente a vida que Deus tem para você, é melhor hoje do que nos evangelhos. Nos evangelhos os discípulos não eram nascidos de novo. Eles não tinham a presença de Deus, o Espírito Santo, dentro deles. O eu sou, Deus conosco, estava com eles, mas não era o tempo todo. Eu e você temos o Deus conosco, Espírito, através da pessoa do Espírito Santo, o tempo inteiro. E é por isso que o Romanos diz, olha, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Olha como que as coisas começam a fazer sentido. Você começa a ver o mapa, o plano, o master plan. Ó, gastando meu inglês aqui. Aleluia. O master plan, o blueprint. Ó, aleluia. Da criação. Aí você começa a entender as coisas encaixando. E agora diz, olha, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes
são filhos de Deus. Sabe por quê? Porque é seu direito. Você sabia que você não precisa andar por aí tateando como se estivesse cego, como se tivesse uma venda nos olhos, tateando, né? Eu vou fazer isso aqui para ver se dá certo. Eu vou fazer isso aqui para ver se agora a minha vida vai. Eu vou fazer esse curso, porque eu acho que isso aqui vai dar certo. Sabia que a sua vida, as suas decisões, elas não precisam ser uma aposta. Você não precisa decidir no escuro. Uma aposta, será que vai dar certo, será que não vai? Né? Jogando uma moedinha assim, ei, deu cara, vou casar. Né? Tem gente que vive assim. Rapaz, já vi pessoas né, orar mesmo. Senhor, estou precisando casar. Primeira pessoa que chegar lá de amarelo é aquela pessoa. Aí entra aquela canguiço. Cara, Jesus, eu estava falando sério. Né? Aquelas coisas. As pessoas vivem, irmãos, às vezes apostando, fazendo, entende? Vivendo a vida sem rumo definido, sem propósito. E aí, quando você não tem uma certeza daquilo que você está fazendo, lhe falta o quê? Ousadia. E falta ousadia. Irmão, se você tiver ousadia, se você tiver uma palavra de Deus dentro de você, em cima daquela decisão, daquela tomada de decisão que você precisa fazer, nada te para, irmão. Não tem nada que te para. Não tem nada que te para. Vou te dar um exemplo. A gente está aqui na obra, né? Eu olho para as coisas, Deus vai falando. A gente tinha que tomar uma decisão a respeito desse teto aqui, ó. Porque assim, a gente olhava em volta, a gente tá tudo ficando tão bonito, aí olhava para o teto, caiu o semblante, né? E aí a gente tentando de tudo quanto é jeito, todo mundo dava um orçamento muito caro e tal, e a gente, Senhor... Mas dentro do coração existe uma solução que a gente ainda não sabe. Então a gente tinha duas opções. Ou a gente vai fazer pela força do nosso próprio braço, aquilo que a gente podia fazer, né? De repente, pagava ali para alguém fazer, resolvia o problema, ficava livre daquilo. Ou a gente poderia fazer o melhor de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não é assim? Então existe uma vontade para a sua vida, boa, agradável e perfeita. Você não precisa viver de qualquer jeito. Entendeu? Você não precisa viver de qualquer jeito. Deixa a vida me levar, vida leva eu, como diz o hino. Não, você não precisa ser assim. Amém? Você pode ser certeiro, irmãos. Você pode ser preciso. Você pode não perder tempo. E aí eu estava lá, a gente foi lá na loja que agora a gente é sócio, Leroy Merlin, o sócio agora, aleluia. Achei cumprimentando, como é que vão aí, meus pessoal, aleluia. Agora mesmo faz um culto lá dentro, que eu já conheço tudo. Aí a gente olhou lá, e eu olhando aquele negócio, eu falei, rapaz, você quer saber de uma coisa? Nós vamos orar aqui, e Deus vai nos mostrar uma solução, porque não pode. Deus tem uma solução para esse teto. E aí pegamos lá e fomos morar no meio da Leroy Merlin mesmo, irmão. Ô, irmão, faz muito tempo que eu não ligo para o que os outros estão pensando. Muito tempo. Prefiro ser fiel ao Senhor, amém? Meu irmão, pegamos lá e fomos morar no meio da Leroy Merlin lá. Pai, só que, irmão, também não vou com sabedoria, né, irmão? Tem gente que pensa que espiritual é escandalizar os outros. Né? Tá dirigindo lá, aleluia, orando em línguas, dizendo pra cara, e barabaçó, e desce o vidro. Agora não é assim mais, né? É um botãozinho. Aí vai lá, vai embora. Não, amém, irmão? A gente pode ser sábio. Não precisa gritar no meio da Leroy Merlin, amém? Deus de milagres, aquele teto, Jeová. Não precisa ser assim. Amém? A gente pode simplesmente, tranquilo ali, Pai, o Senhor
tem uma solução para aquele teto lá. Nos mostra alguma coisa aí, Senhor, em nome de Jesus. Aí eu falei, vamos dar uma volta. Aí fomos dar uma volta. Olhando para prego, olhando para pau e madeira, não sei o que. Eu falei, Senhor, Jesus. Aí, de repente, olhamos um negócio lá. Aí eu falei, rapaz, esse negócio dá certo. Aí fomos conversar com o vendedor. Porque crente também não é burro, né, irmão? Você vai... Existe uma sabedoria natural também que a gente não vai desprezar. Amém? E aí a gente vai conversar com o vendedor lá e tal. Ele, rapaz, dá certo. Não é para isso que o povo usa não, mas dá certo. Eu falei, pronto, glória a Deus. Aí com aquele conhecimento, fomos pesquisar um pouco mais ali na internet. Aí nos falaram, aí vimos lá que existe uma coisa parecida com aquela que a gente tinha visto, mas que era própria para teto. Que é um negócio chamado EPS lá, né? Alguma coisa assim. E que vai ficar metade do preço, metade do orçamento que a gente havia recebido antes. Irmãos, olha para você ver. Deus tem interesse nas suas finanças. Deus tem interesse para que você tenha sucesso. Se Deus se importa com um teto, irmãos, imagine com a sua vida. Tem um texto na Bíblia que ele faz exatamente essa comparação. Se eu não me engano, é em Marcos, no capítulo 6, que ele diz, olha, se Deus cuida dos lírios do campo, que não fiam, nem tecem. Aí mostra um outro exemplo com os passarinhos. Olha, se Deus cuida dos passarinhos, que eles não, você nunca viu um passarinho, basicamente o texto diz o seguinte, você nunca viu um passarinho guardando em celeiros, pegando as coisas, olha, eu vou guardar aqui, senhora passaroa, vamos aqui guardar aqui várias sementes, porque sabe como é que é, né? A crise está aí, a gente não sabe se esse dinheiro da União Europeia vem ou não, vamos guardar aqui, passaroa. Não. Vamos lá. Porque eles sabem, olha que interessante, a Bíblia diz, os passarinhos sabem que Deus sustenta. Aleluia. Aí o texto diz, olha, quanto mais, muito mais, eu e você somos filhos de Deus. Ou seja, Ele tem interesse que você seja um sucesso. Deus tem interesse que você seja uma bênção, irmãos. Deus tem interesse que você prospere mesmo. Tem gente que tem um medo dessa palavra. Parece que o bonito em Deus é ser lascado, irmão. Parece que o bonito é quanto pior, melhor. E ainda dão o nome disso de humildade. Tem pessoa que pensa assim, não, que isso, pastor, que isso? Como assim vai botar essa tinta aí? Tem que ser humilde, deixa no tijolo mesmo. Isso não é humildade, irmão, isso é ignorância. Sabe de uma coisa? Existe um padrão bíblico. Existe um propósito divino para mim e para você. Existe uma vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Aleluia, a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Aquele que é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Aleluia. A Bíblia diz que eu e você, nesse mesmo texto de Romanos, capítulo 8, diz que eu e você somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz que a mesma herança de Abraão foi a herança que me alcançou e te alcançou. Quando você vai ver Abraão, os filhos de Abraão, irmãos, a herança que os filhos de Abraão receberam, um deles disse que atravessou o rio com apenas um cajado na mão. Mas quando ele voltou para encontrar o seu irmão, eles eram muitos. Sabe o que significa isso? Mesmo que ele não tivesse nada, a palavra de Deus o alcançou. E ele prosperou no meio do deserto, irmãos. Sabe, não importa qual a sua situação hoje. Naturalmente falando, não importa aquilo que os seus olhos te dizem. Não importa aquilo que o seu ouvido, a informação que vem aqui no ouvido, nos olhos. Irmãos, a Bíblia diz que isso tudo é passageiro. Mas existe uma coisa que é eterna, a palavra de Deus, a promessa, aquilo que Deus diz a seu respeito, não vai passar, não volta para ele vazio, diz a Bíblia. Então aquilo que Deus diz ao teu respeito, irmão, se cumpre. É como Deus
criando o mundo em Gênesis, ele diz, haja luz. A Bíblia não voltou, a palavra não voltou para ele não, e tudo ficou escuro não. Ele diz, haja luz, e a Bíblia dá sequência e diz, e houve luz. Aleluia. Então se a Bíblia diz que eu e você somos curados, nós somos curados. Se a Bíblia diz que eu e você somos abençoados, somos prósperos, o problema é que as pessoas levaram essa questão da prosperidade a um extremo. Como diz um amigo meu, todo extremo é beira. Já andou na estrada de carro? Eu sei que aqui o pessoal dirige do lado errado da rua, mas... Tô brincando. Já andou na estrada ali de carro, irmão, viajando? Se você for muito para um extremo, você vai bater o carro, você vai cair num abismo. Assim também é a palavra de Deus. Tem gente que vai para o extremo. E o extremo muitas vezes atrapalha. Então você vê extremos nesse assunto. Você vê pessoas que dizem, olha, Deus quer que todo mundo aqui ande de Lamborghini e tenha 3 casas na praia. A Bíblia não diz isso é uma grande mentira. Isso não é a vontade de Deus não, porque prosperidade é com propósito. E prosperidade é muito pessoal. Não é, eu não vou comparar se eu sou próspero ou não olhando para a vida de um irmão. É entre eu e eu mesmo. E não tem absolutamente nada a ver com dinheiro. Tem gente, alguém uma vez disse, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Sabe que a prosperidade tem a ver com a palavra original ali é o bom caminho. Euodo. No original, o que significa isso? Existe uma jornada, existe um propósito divino para mim e para você. E neste propósito, Deus deseja que eu e você temos suprimento em abundância. Para mim e para abençoar o outro. Então você percebe que é algo individual, tem a ver com o meu propósito. Então se Deus me chamou para eu ser um missionário na floresta amazônica, o que eu vou fazer com a Lamborghini lá? Nada. Eu vou atolar na água, vou enfiar dentro da água e vai afundar lá. Eu preciso de um cavalo bom, um barco. Então não tem nada a ver com aquelas pré-definições que às vezes você já ouviu, mas tem a ver com propósito. Tem a ver com você estar bem, você estar suprido. Aleluia. Aleluia. Uma vez, quando Deus nos chamou para o Reino Unido, Deus, muito tempo atrás, nós vivemos 10 anos no Reino Unido, antes de mudar para Portugal, antes do Senhor nos chamar para cá. E a gente estava ali preparando as coisas para ir para o Reino Unido, e meu irmão, eu olhava o custo, né? Na época a gente foi como estudante, ficamos lá 1 ano, depois voltamos para o Brasil, ficamos no Brasil 11 meses, e depois voltamos para o Reino Unido aí com o visto missionário. Mas na época, a porta que havia se aberto, e era importante, porque a gente não sabia inglês, amém? Eu precisava estudar inglês, então nós decidimos investir em 1 ano, estudando por conta de estudar inglês. E aí, queridos, nós não tínhamos recursos financeiros, e a gente foi orar, Senhor. Lembra aqui, Romanos capítulo 8? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então eu fui para aquele que me guia. Está comigo? Muitas vezes, irmãos, a gente tenta solucionar coisas nas nossas vidas, falando com todo mundo, menos com Deus. A gente vai primeiro no amigo, vai primeiro no não sei quem, no vizinho, no Google. Google, como ir para o Reino Unido sem dinheiro. Tem que tomar cuidado, vai com o Google, manda você vender droga. Venda drogas e seja feliz. Não. Está comigo? Então a gente foi buscar no Senhor. Senhor, qual que é a sua direção? Qual que é o seu plano? Meu querido, a Bíblia diz que o sábio discerne bem o tempo
e o modo de todas as coisas. Então você começa a ver, a direção de Deus para as nossas vidas, ela vem completa, irmãos. Ela vem completa. Amém? O problema é que as pessoas não têm paciência de buscar a direção de Deus e vão para aquela resposta padrão. Qual que é a direção de Deus? É mistério. É mistério não, irmão, é preguiça mesmo de orar, de buscar o Senhor, entendeu? De receber uma direção de Deus. Às vezes Deus está falando algo que você não queria ouvir. Tem um monte de coisa aí no meio. Mas o fato é que a Bíblia diz que o mistério foi revelado. Ah, pastor, mas diz o texto, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para mim. Sim, e o próximo versículo diz que Ele nos revelou. Por quem? Pelo Espírito de Deus. O que Ele nos revelou? Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Tem vezes, tem hora que a direção de Deus, olhos não vão ver, ouvidos não vão ver. Porque é por aqui, ó. Mas por aqui você vai ter uma certeza. É isso. É isso! E aí vem a convicção, vem a direção. Aleluia. 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 Você não precisa andar tateando no escuro. Você não precisa ficar perdido. Você não precisa ter medo do amanhã. Porque nós sabemos, naquele que nós temos crido, nós temos um Pai, nós não estamos sós. Irmãos, você precisa receber no teu coração a revelação da paternidade divina. Você não está só. Não está só. Ele está contigo em todo o tempo. O ajudador. Sabe, Ele não vai fazer por você, mas Ele vai te ajudar. E aí nós oramos, Pai, nos mostra, Senhor, qual que é o seu plano? Porque Ele tem um plano. Aquele que lhe diz o que, te diz também o como. Então qual que é o seu plano? Qual que é o que tu só tem no coração? O que é para eu fazer? Aí vem a direção de Deus. E essa direção de Deus, às vezes parece que começou hoje. Mas quando você vai ver, Deus está te preparando anos atrás para aquela decisão que você precisa tomar hoje. Antes, 6 meses antes de casar, a gente havia comprado um apartamento. E juntamos ali tudo, compramos um apartamento, financiamos aquele apartamento. Isso aí é importante, né? Detalhe importantíssimo, a gente não morava nele antes de casar. Aleluia. E aí, queridos, a gente, com aquele apartamento, um apartamento lindo, bonitinho, sabe aquela coisa parecia uma casinha de boneca, né? Não para mim, para Marina. Para mim parecia o castelo de Grayskull. Aleluia. Casinha de boneca, um negócio meio esquisito, né? Mas enfim. Eu olhava para aquilo ali. Aí depois de mais ou menos 2 anos, pouco menos de 2 anos, veio uma direção do Senhor. E Ele disse assim, venda esse apartamento. Eu falei, não, não é possível, como assim? A gente está aqui, está gostando, está confortável, nos atende. Olha para você ver. O porto seguro, o conforto, muitas vezes te atrapalha de receber o melhor de Deus. E a gente assim, meu Senhor, mas tá tão bom aqui, é tão gostoso, é tão bacana, tão bonitinho, né? Aquela coisa, nhenhenhinho, bonitinho, pequenininho, 2 quartinhos. E aí o Senhor disse assim, e falou mesmo ao nosso coração. Aí eu perguntei para ele, para vender por quanto? Aí ele disse, o dobro do que você comprou. Eu falei, você está brincando. Eu falei, não, você está... Não. Eu converso com Deus meio assim mesmo, irmão. Então, assim,
escandaliza não. Eu falei, não, você está brincando comigo. Ninguém vai pagar o dobro nisso aqui, não. Não vai. Aí ele vai, eu falei, não vai, não vai. Não vai pagar. Não vai pagar. Ele vai, eu falei, não, não vai, não tem como. Chama o cara da imobiliária, vai. Corretor. Veio o corretor. Aí ele veio, tá, olhou, não sei o quê. Bom demais, que bonito. Aí ele perguntou, e quanto você está querendo? Aí eu... O quê? Aquela coisa, né? Aí eu falei o dobro do valor, né? Na época. Aí ele olhou para trás e falou, não, você tá doido? Isso aí não vende não. Eu falei. Isso aí não vende não. Falei, olha meu senhor, esse é que é o valor. Por mim eu falei, eu concordo com você, mas esse é o valor. Aí, não, eu vou vender o dobro. Não. Aí eu falei, cara, então assim, bota lá e vamos ver o que dá. Irmãos, não deu uma semana. Apareceu um comprador. Aí, vou dar os valores que vai ficar mais fácil. Na época a gente comprou, isso deve ter tem muito tempo atrás. A gente comprou esse apartamento por 75, né? 75 mil. Pronto, isso aí. E a gente vendeu por, eu nem lembro mais, 140. Aleluia. E aí, chegou um camarada lá, e ele queria dar uns 30 mil a menos. Não, ia dar uns 10 mil a menos. Eu falei, gente, isso é de Deus. 10 mil a menos. Aí eu falei, Senhor, o senhor está ouvindo ali? 10 mil a menos. Aí o Espírito Santo falou claramente de mim, não, isso não é o dobro. E eu falei o dobro. Eu falei, não, mas você está brincando. Olha o negócio desse, uma benção que bateu na porta, né? A gente começa a misturar a Bíblia com ditado popular, com o Espírito Santo, cavalo que passa arriado, só passa uma vez. Aí eu falei, não é? Aí eu falei, mas eu falei com ele, não, a gente não vai querer não. Ele, o quê? O corretor. Eu falei, rapaz, a gente não vai querer não, a gente quer mesmo aquele valor que eu te falei. O quê? Aí ele, não. Aí vem o cara de novo, mais 5. Aí, gente, é bênção, é glória que sobe, é glória que desce. Aí eu falei com o Espírito Santo, não, falei aquele valor ali, ó. Aí eu falei, ô seu corretor, o negócio é o seguinte, é esse valor aí, pronto. Essa negociação demorou uma semana. No final, o camarada deu o valor exato que o Espírito Santo havia falado. E aí, a gente está com aquele valor, né, reinando em vida, aleluia, glória a Deus. E agora, o que a gente vai fazer? Aí o Senhor mostrou um outro apartamento para comprar. Estava na planta. E aí eu fomos ali para encurtar a história, compramos aquele apartamento lá na planta. Aí nessa época, a gente ficou um tempo ali na casa do meu sogro, depois a gente foi para Campina Grande estudar. Fazer o terceiro ano da escola bíblica. E aí fomos para lá, enquanto isso o apartamento estava ali construindo. E aí chegou nesse dia da oração. Senhor, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar esse curso na Inglaterra? Como é que eu vou pagar para eu ficar um ano lá? Sabe qual foi a resposta do Espírito Santo? Você lembra daquele apartamento? Oh, aleluia. Qual apartamento? Aquele que há 4 anos atrás eu estava te direcionando. Os negócios que o Senhor vai direcionando. Aí ele disse assim, vende metade dele. Eu falei, eu vou vender metade? Como assim? Quem que vai comprar metade desse apartamento? Aí ele disse, o seu pai. Eu falei, opa, acho que compra. Esse aí acho que compra mesmo. Eu falei, pai, olha, eu tenho um investimento imobiliário aqui fantástico. Ele qual que é? Metade do meu apartamento. Aleluia. Resumindo, ele comprou metade do apartamento. Pai é pai, né, irmão? E aí, a gente pegou aquele valor,
e pagou o restante que devia para a construtora, quitamos a dívida, com o restante do valor a gente pegou e investiu aonde? No propósito divino. Aquilo que Deus estava falando no meu coração. Mas você não ficou meio receoso, pastor? Fiquei. Porque eu olhava para aquele valorzão, e aí eu via aquele valor diminuindo na conta. E a gente não tinha como trabalhar, porque eu estava com visto estudante, ninguém contratava alguém com visto estudante, porque só podia trabalhar 2 ou 3 horas, 4 horas por dia. Ninguém estava querendo dar part-time lá. E aí, eu só fui vendo aquele valor. Pastor, você não ficou com medo? Vou confessar para você, fiquei. Muitas vezes o medo tentou bater a porta. Muitas vezes aquela mensagem dizendo, você errou, tentou bater a porta. Muitas vezes, várias vezes. Uma vez alguém perguntou para a gente, mas vocês são missionários há tanto tempo, vocês já pensaram em desistir? Eu falei, minha filha, quase todos os dias. Às vezes, ministros querem se colocar numa posição de quase semideus. Sabe uma coisa, irmãos? Todo mundo vai é atacado pelos mesmos sentimentos. Até Jesus, a Bíblia diz que em tudo que nós somos tentados, ele também foi tentado. A questão, o problema não é ser tentado. Ser tentado não é pecado. O problema é ceder à tentação. Ser tentado é a coisa mais normal do mundo. Pastor, ora para mim deixar de ser tentado. Eu vou orar para você morrer. Porque a gente nunca vai deixar de ser tentado. A questão é você entender que nós somos um espírito. E a carne é fraca e graças a Deus por isso. Porque o espírito é forte. Então o espírito domina sobre a carne, sobre a tentação. E você pode decidir o que fazer. Você pode decidir no que pensar. Você pode decidir as ações da sua vida. Está comigo? E aí, queridos, nós então viemos, ficamos ali 1 ano. Depois voltamos para o Brasil em novembro. E em fevereiro de 2012, nós estávamos lá no UK. Meu coração apertado, irmãos. Porque eu sabia que eu deveria estar no UK. Só que aconteceu uma situação lá, uma perseguição se levantou contra a gente não conseguiu fazer a transição do visto de estudante para missionário. A gente não conseguiu, então eu tive que sair. Eu falei, eu não vou ficar aqui sem visto. Fui embora. Creio em Deus, numa porta se abrir. E aí, queridos, em fevereiro nós voltamos lá para uma visita rápida. E o Senhor falou conosco. Em setembro desse ano, vocês vão estar de volta. 2012. Quando Deus fala com a gente, setembro, e nós estamos em fevereiro, todo crente é ousado, irmão. Opa, falta aí 7 meses, eu vou chegar lá em fevereiro, em nome de Jesus. Fevereiro! Ei, fevereiro eu estou lá. É para ver se você está ligado aí mesmo. Setembro eu estou lá. Setembro, né? Aquela ousadia. Só que aí, irmão, vai passando o tempo, vai diminuindo a ousadia, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto. E aí que é o bom combate da fé. Sabe que fé não é sentimento? Muitas vezes você vai declarar coisas, muitas vezes você vai falar coisas contrárias ao seu sentimento. Seu sentimento, você está com vontade de morrer e ir para o céu. Você está com vontade de abandonar tudo, de chutar o balde. Eu não aguento mais esse negócio. Eu quero ir embora. Eu não aguento mais pressão. Só você sabe quantas vezes você já chorou agarrado naquele travesseiro. Pressão nas emoções. Mas dentro de você, uma força maior do que um sentimento. E a Bíblia diz, no versículo anterior aqui, ó, de Romanos
8. Olha o que diz aqui, ó. Verso 13. Romanos 8, verso 13. O versículo anterior, que diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O anterior diz assim: porque se viver segundo a carne, caminha para a morte. Mas se viver pelo Espírito, mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. O que a Bíblia diz? Se eu me inclinar para sentimento, irmãos, é caminho de morte. É caminho de morte, é caminho de depressão. É caminho, sabe de quê? De ficar trancado no quarto o dia inteiro. É caminho de morte. Mas a Bíblia diz que se eu me inclinar para as coisas do Espírito, o que é isso? Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia. Uma vez eu instruí alguém, uma pessoa, isso mudou a vida dela. Eu disse para ela: faz o seguinte, eu vou te dar um remédio. Essa pessoa virou para mim e falou: olha, eu não estou aguentando mais. Eu não sei mais o que fazer, pastor. Eu falei: eu vou te dar um remédio. Vou te dar uma receita aqui, ó. Você vai orar 30 minutos em língua todos os dias. 30 minutos. Se você não aguentar orar 30 minutos, ora 15. Mas todo dia você vai pegar um tempo, vai esquecer do mundo, de menino, de marido, de casa, de o que quer que seja. Você vai pegar esse tempo seu e do Senhor. Você vai orar em línguas. Não deu uma semana, a pessoa virou outra, irmão. Sabe por quê? Decidiu inclinar para as coisas do Espírito. E a Bíblia diz que se eu inclinar para as coisas do Espírito, eu vou viver vida. Que vida é essa? A mesma vida que Jesus veio nos trazer. João 10:10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que você tenha vida e vida abundância. Que vida é essa? A vida Zoe, a vida de Deus, a vida plena. Aleluia, a vida com vida. Aí vai tudo mudar, vai tudo ser um mar de rosas. Provavelmente não. Mas você vai entrar nas circunstâncias e nas pressões de uma forma totalmente diferente. Você já viu a família real britânica? Pode estar o sangue dando na canela, irmãos. Saber que você é muito melhor do que a família real britânica. A Bíblia diz que Jesus Cristo te fez rei e sacerdote. A Bíblia diz que Ele nos fez para reinarmos em vida. Ah, é para eu ser falso, pastor? Não, é para você ser bíblico. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao aleluia! Aquele sentimento contrário, o diabo tentando rir da sua cara. Aleluia. E você se posiciona em fé, firmado na rocha. A Bíblia não diz que aquela casa foi firmada na rocha, que não veio tempestade, que ficou tudo bem, só viveu primavera e o sol. Não, a Bíblia diz que o vento, a tempestade, a chuva, a pressão veio sobre as duas casas de modo igual. Com isso eu não estou querendo dizer também que você vai aceitar tudo que vem por aí, não, irmão. Você também precisa se posicionar em fé e dizer quem é que manda dentro da sua casa. Na sua casa é embaixada celestial. A sua casa é do Senhor Jesus. A sua casa reina vida, paz e alegria. Reina sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o teu marido, sobre a tua família. O diabo não tem autoridade para fazer o que quiser dentro da sua casa, não, de maneira alguma. Lá existe um servo e uma serva do Senhor. E acabou a história. Agora, a Bíblia diz, Jesus diz, no mundo tereis aflições. Então existe, de uma certa forma, porque estamos no mundo, uma pressão vai vir. Mas não para por aí o versículo. O problema é esse, irmãos. Tem muito crente acostumado com a desgraça. E achando que é normal. A vida é assim mesmo. Eu vou viver aqui.
né? Tem até música para isso. Tropeça aqui, cai acolá, depois se levanta, começa a louvar. Mas não é isso que Jesus diz. Ele diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Se alegra, fica feliz. Se levanta por dentro, sabe por quê? Porque eu venci o mundo. Ele disse, eu venci o mundo. E nós estamos nele. Aleluia, a Bíblia diz que eu e você estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. À direita do Pai. Lugar de autoridade. A Bíblia diz, se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem? Quem será contra nós? Existe uma posição de vencedor. E de fato a Bíblia diz que nós não somos apenas vencedores, somos mais do que vencedores. Então existe um posicionamento. Aleluia. Aleluia. E aí, irmãos, passou junho, julho, agosto. E a gente já havia avisado para todo mundo. Havia avisado para todo mundo. Em setembro nós estamos de volta. E o povo perguntando. E aí, recebeu o visto? Eu falei, não, ainda não. E aí, passou o tempo. O nosso último evento no Brasil. A gente havia sido chamado para fazer um acampamento. Bom demais o acampamento, mano, pegando fogo, aquela coisa boa, maravilhosa. Daqui a pouquinho a gente vai ter acampamento aqui, amém? Oh, vai ser bom demais. Aleluia. Os jovens aí, acampamento. Aleluia. Agora se eu não estiver jogando bola, não tem bola, ok? No futebol. É o pré-requisito. Enfim. Aí estávamos lá, né? Acampamento. De repente eu recebi um e-mail. Precisamos falar com você, em inglês. De uma diretora da escola bíblica lá. Eu falei, eita glória. Aí fomos conversar com ela. Ela diz, olha, a gente tem observado a vida de vocês. Sabia que tem pessoas observando a vida de vocês? Para saber se esse Deus que você prega funciona mesmo ou não? Sabia? Aleluia, sabia que você vai atrair tanta gente para o Senhor. Não por causa da religião, irmão. Eu não estou interessado em religião. Tem que negócio que não me interessa é religião. Eu não prego a religião. Isso aqui não é uma religião. Isso aqui é um relacionamento com Deus vivo, irmão. Isso aqui é um relacionamento com Jesus. A gente tem uma placa porque precisa ter para identificação, verbo da vida. Mas isso aqui não é uma religião. Religião só serve para matar os outros, para fazer atentado em nome de Deus. Não sei que Deus que é esse. Meu Deus não é assim não, meu Deus é bom. Meu Deus é bom, irmão. É aquele que toda boa dádiva vem dele, ele é bom. Aí, irmãos, a gente lá e essa pessoa pediu para falar com a gente com uma certa urgência, a gente falando com ela no telefone, com o inglês ali que a gente tinha, e ela disse assim, olha, a gente tem observado a vida de vocês e a gente queria que vocês viessem para o Reino Unido. Aí o coração batendo forte. Aí ela disse assim, só tem um problema. Aí eu, eita, aleluia. Qual que é o problema? Ela disse, olha, a gente vai ter uma reunião muito importante no final deste mês. Era início de setembro. Ela disse, no final desse mês a gente vai ter uma reunião muito importante. Então eu preciso que vocês acelerem com esse processo do pedido do visto, porque eu preciso que vocês participem dessa reunião no final de setembro. Aleluia! Eu falei para ela, isso não é problema nenhum, isso é uma solução. E aquilo que Deus havia dito, eu poderia ter desistido. Você sabia que desistir é lícito, faz parte do seu livre-arbítrio. Você pode desistir hoje mesmo, se você quiser. Você pode desistir, irmão. Qualquer um aqui, eu posso chutar o balde e desistir, ir embora. Mas quando eu penso no que Ele fez por mim, irmão, quando eu penso em Jesus no Getsemane, aquele lugar onde foi revelado para Ele, Deus falou com ele, falou, olha, você vai se separar de mim.
Ele nunca havia experimentado aquilo na vida dele. O unigênito, o Filho de Deus, aquele que era desde o princípio, a palavra, nunca havia se separado de Deus. De repente Deus fala para ele: você vai se separar de mim. Porque sobre você vai vir o pecado da humanidade. E eu não coabito com o pecado. Então nós vamos ter que se separar. Aquilo para Jesus foi um choque. Aquilo para Jesus foi pesado. Por isso a Bíblia diz que ele estava tão ansioso que ele suou sangue. Ele nunca havia experimentado se separar de Deus. E por isso que na cruz ele dá um grito. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus, ele se vira e se separa de Jesus. E aí, ele morre na cruz. A Bíblia diz que ele vai para as regiões mais baixas da terra. E ele paga o pecado por mim e por você. O preço, a Bíblia diz, o preço do pecado estava sendo pago. Ele lá sofrendo por nós. Salmos 23, 24, 25, fala claramente. Zombarias, o povo cuspindo em Jesus, demônios mesmo rindo da cara dele. Mas a Bíblia diz que se eles soubessem o que estava por vir, eles nunca teriam crucificado o Filho de Deus. De repente, irmãos, de repente vem um questionamento dos céus: o que ele está fazendo aí? O diabo morreu, pecador, vem para cá. É assim que funciona. Mas esse aí não tem pecado, não. Nunca pecou. Fazendo aí? E aí a Bíblia diz que Deus exerceu um poder dos céus. O poder dos céus invade a terra, invade o inferno. E a Bíblia diz que o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita dentro de você. Esse poder ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. E aí ele ressuscita, e alguns textos do Evangelho diz que ele está ali rolaram a pedra. A pedra foi rolada, e a Bíblia diz que ele está ali. E ali Maria tenta se aproximar dele. Ele olha: não me toque, por enquanto não. Porque ainda não acabou. Aí ele vai aos céus, o Santo dos Santos, o verdadeiro. Não mais aquele construído por mãos humanas, o verdadeiro. Você sabia que igreja não é isso aqui? Igreja é isso aqui, é você. Você é a igreja. Você é a verdadeira igreja. Você é o templo do Espírito Santo. Você é a arca da nova aliança. E aí ele está lá, Santo dos Santos. E a Bíblia diz que ele, então, entrega um sacrifício, que agora não era somente mais sangue de animais, como fazia-se no Velho Testamento. Agora era o sangue do Cordeiro perfeito. Ele mesmo foi o nosso sacerdote. Ele mesmo levou ali no Santo dos Santos o seu sangue e a sua vida e nos entregou por nós. E como eu disse, em Pentecostes, ele envia o Espírito Santo. E a Bíblia diz que aquele povo, aquilo chamou a atenção, porque aquele povo era inculto. A Bíblia diz. E de repente as pessoas viram aqueles pescadores, um povo simples, que era inculto. O que significa isso? Que não tinha estudado. De repente eles viam aquele povo falando perfeitamente na língua deles. Aquilo chamou a atenção, mas o que está acontecendo? Tem alguma coisa diferente acontecendo. Sabe o que está acontecendo? A capacitação do Espírito Santo, fazendo com que
aleluia, fazendo com que sabedoria para Deus se torne loucura para os homens. Temos duas formas de viver na vida. Ou você vai viver na carne, e não necessariamente eu estou falando de pecado, não. Viver na carne, o que é viver na carne? Muitas vezes é viver aquilo que eu consigo pegar, aquilo que, se fizesse sentido para o meu cérebro, baseado naquilo, até onde meu conhecimento. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, alguém uma vez disse, foi Kelvin, que o ser humano não usa nem 10% da capacidade cerebral. Imagina isso. Sabe o que vai te potencializar, irmãos? Sabe o que vai te lançar como uma catapulta para o propósito de Deus? A presença do Espírito Santo. Você se inclinando para o Espírito. E aquela vida de Deus te levantando, te capacitando, te dando sabedoria. Sabedoria plena. Aleluia. Quantas coisas maravilhosas nós vivemos em Deus. Quantas coisas poderosas nós vivemos em Deus. Nós temos vivido, estamos a viver coisas poderosas em Deus. Eu lembro de um dia, querido, vou encerrar, depois a gente vai participar aqui da nossa ceia. Eu lembro de um dia, eu participei de um processo seletivo, eu acredito que eu já contei isso aqui, mas o Senhor está me trazendo a memória mais uma vez. Eu participei de um processo seletivo dificílimo, milhares de pessoas para uma vaga. E o Senhor havia dito que aquele lugar eu iria trabalhar lá, era um banco. Banco é um dos setores mais concorridos do Reino Unido. Pastor, o que você tinha, naturalmente falando? Eu falei, não tinha quase nada. Sabe o que eu tinha? Eu ainda tenho aliás, agora melhorou um pouquinho, mas sabe o que eu tinha na época? Eu tinha um curso de ciência da computação de uma faculdade particular do Brasil. Nem no Brasil é a melhor faculdade. E aí eu cheguei para disputar com aquele pessoal. O pessoal falando aquele inglês perfeito, nativos. A coisa mais comum que tem no Reino Unido é a pessoa ter mestrado e doutorado. Principalmente nesse setor. E eu não tinha, naturalmente falando, quase nada. Mas eu tinha tudo. Porque eu tinha uma palavra do Senhor, eu tinha uma promessa de Deus que dizia, você vai entrar naquele lugar. E Deus, irmãos, abriu as portas de uma forma poderosa. Eu lembro que eram 3 vagas, uma saiu, vieram me contar notícia ruim, pastor, acabou, só tem mais, tiraram uma vaga. Eu falei, aí o sentimento vai tentar te abafar. O sentimento vai tentar destruir a sua fé, vai tentar te abafar, vai tentar te colocar para baixo. A hora que a pessoa falou isso para mim, tiraram uma vaga. Eu poderia ter pensado, porque tem gente que já vai logo no negativo, né? Era a minha, ó. Não é assim? Parece que tem momentos, você vai vendo algumas pessoas conversando, parece que aquele que conta a pior história é o que ganhou, né? E meu irmão, essa semana o pneu do meu carro furou, isso não sabe de nada, o meu roubaram. Roubaram? Meu amigo, o meu estourou, foi tudo, vou ter que dar pro ferro velho. Aê, ganhou! Muito bem, ó, salva de palmas aqui, ó, pro que botou no ferro velho, aí. Parece que o pior, quanto pior, melhor. Mas você não precisa andar desse jeito. Você não precisa, a Bíblia diz que você não precisa se conformar com o mundo. Aquela rodinha, meu Deus, a crise está aí, vai todo mundo ser desempregado, nós vamos tudo, meu Deus, não sei nem o que vai acontecer. O que você acha? Rapaz, eu acho o seguinte, minha confiança está em Deus. Parece que você é o esquisito, né? Vai tudo acabar, nós vamos perder o emprego, tá todo mundo, coronavírus vai pegar todo mundo, não sei o que, o povo falando, né? Você, na minha casa, não. Eu sei, irmão, porque às vezes até com os parentes é assim. Tem gente que eu ligo, meu irmão, eu já estou preparado, vai vir aquele relatório, aquela coisa, aquele relatório.
né? E parece cuidado também, às vezes, né? E às vezes até só que não no nível que a pessoa está. Toma cuidado, eu estou vendo que os meninos estão deprimidos, que está todo mundo, que está acabando o mundo, que não sei o quê. Você lá, não, mas está tudo na bênção, tudo em paz. Não, mas como assim? Não está em paz, não. Está tudo. Tá tudo bem. Eu estou bem. Estou feliz. Aleluia. Amém, queridos? Não é viver, não é fingir que nada está acontecendo. Está comigo? É isso. É que existe uma realidade e uma verdade. Você decide qual que você vai viver. Existe a realidade do que seus olhos estão vendo e existe a verdade da palavra. Eu decido viver a verdade da palavra. Aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Todas essas coisas, irmãos. Pastor, você nunca errou? Já errei um monte de vezes. Já errei tentando acertar, já errei querendo errar mesmo. Poderia contar um monte de testemunho também que não foi bem como eu estava planejando. Por quê? Em algum momento eu errei o alvo, mas sabe uma coisa? O nosso Deus, a palavra diz que o nosso Deus, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Sabe o que significa isso? Não interessa se você errou ontem, se você errou há 2 segundos atrás. Ele ainda acredita em você. Ele ainda quer falar o seu coração. Ele ainda quer te instruir. Ele é o nosso Deus, ele é misericordioso, irmão. Ele é misericordioso demais, ele te ama. Não tem nada que você pode ter feito aí. Você pode ter pensado, mas pastor, você não me conhece. Eu estou desviado. O que eu quero saber e que eu quero te falar é o seguinte: os olhos dele e o amor dele nunca se desviou de você. Ele não está com um pau na mão, tentando te dar uma paulada na cabeça para você mudar, não, irmão. Deus é amor, ele é a definição de amor. E esse Deus quer te abraçar mesmo, esse Deus quer te guiar, esse Deus quer te instruir, mas ele não vai forçar você a fazer nada. Nada. Ele não é assim. Ele é gentil. Mas é aquele pai que está aqui, ó, com os braços abertos. Eu sei que dentro de pessoas aqui, você tem saudade disso. Tem gente aqui com saudade de ouvir a voz de Deus. Sabe que ele não se afastou de você? A Bíblia diz que ele não está longe. A Bíblia diz que ele está perto. Ele está tão perto que ele está dentro de você. Dentro de você. Ele está tão perto que ele está dentro de você. Sabe, é só questão de seja honesto com ele. Seja honesta com ele. Fala com ele mesmo, fala a verdade. Ele é seu pai. Para com essa coisa de religiosidade. Fala com seu pai, fala com ele. Pai, eu não estou conseguindo. Eu estou viciado nisso. Eu não estou conseguindo. Olha, eu acho isso chato demais. Um dia eu falei para Deus na minha adolescência, eu falei: pai, o negócio é o seguinte, eu acho esse negócio de Bíblia chato. Eu não consigo entender nada, esse negócio é chatíssimo. Me ajuda. Porque eu sei que é a sua palavra. Eu sei que esse livro aqui vai trazer vida para a minha vida. Eu sei que isso vai mudar a minha vida. Me ajuda. Honesto com ele, irmão. Abre o coração. Não para de fingir. Falei com ele: pai, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, me dá prazer, me ajuda a entender. Aquele que, irmãos, é desejo dele. Deixa eu te falar uma coisa bem claramente. Ele tem mais interesse no seu sucesso do que você mesmo. Só que é da perspectiva dele. E muitas vezes
a gente vai tentar. Eu vi uma imagenzinha na internet, né? Claro que é só uma linguagem figurativa, né? Mas estava lá uma menininha pequenininha e ela segurando um ursinho. E Jesus pedindo um ursinho para ela, mas é porque atrás de Jesus tinha um urso gigante, desse tamanho. E ela não queria dar aquele ursinho para Jesus de jeito nenhum. E ele querendo aquele ursinho para que ele dê o ursão. Não fica segurando o ursinho. Sabe, vale a pena, querida. Vale a pena demais. Eu lembro que no dia que eu entrei naquele banco, eu cheguei para a Marina e disse: olha, eu estou desesperado. Imagina, depois de tudo ter acontecido, aberta a porta, passei daqueles processos seletivos. Na hora que eu fui para a primeira reunião naquele banco, meu irmão, a sensação era a seguinte: eu não sei se você conhece chinês, né? Mandarim, não, mas a primeira sensação que eu tive foi que eu estivesse numa reunião, estava todo mundo falando chinês, eu não entendia nada, absolutamente nada, e no final eu era esperado que fizesse um relatório. A sensação era essa, de impotência, aquela sensação de fraqueza, de impotência, de eu não vou conseguir. Terrível. Mas sabe que Deus usa toda e qualquer circunstância para nos esticar. No início, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, no início não parece ser motivo de alegria. Aquela tristeza, meu Deus, não vou dar conta, não é prazeroso. Mas a Bíblia diz que depois produz frutos de justiça. Uma experiência às vezes penosa mesmo, que na carne dói, mas através daquela experiência, um dia fui para o quarto e falei: Senhor, o Senhor deu sabedoria para Daniel. Ele se tornou um dos mais sábios. Eu falei: Senhor, eu oro por sabedoria. Fiz minha parte também, fui estudar. Eram tantos siglas, irmãos, que eu falei: meu Deus do céu. Depois só para parecia que falava outra língua. BTCA, Bloomberg, aí era tanta coisa. Eu falei: Senhor, eu recebo sabedoria. Sabedoria dos céus. Sabe, sabedoria está disponível. Sabedoria disponível para gerenciar a empresa. Sabedoria disponível para a faculdade. Sabedoria disponível para o colégio. Está disponível. Sabedoria disponível para o trabalho. E aí, sabe o que acontece? O povo começa a identificar que você é diferente. Você não é igual. Mesmo que naturalmente falando, você não seja o melhor, é visível que você é diferente. E a Bíblia, aí acontece que a Bíblia diz: Ele nos colocou como cabeça, não por cauda. E aí eu orei ao Senhor e Deus foi dando instrução e eu fazendo. E irmãos, uma vez Deus literalmente me deu um modelo de um relatório para eu apresentar para o CEO da Europa. Fiz um modelo de um relatório, apresentando. Ele olhou assim: uau! A gente nunca teve um produto desse. A gente precisa era disso aqui, ó, na frente de todo mundo. Aquelas reuniões que você não sabe nem o que você está fazendo lá. Diretor não sei o que, diretor não sei o que, diretor não sei o que, CEO, presidente não sei o que, eu lá. Eu falei: que ele não me pergunte nada, que ele não me pergunte nada, que ele... O Senhor te levanta, irmãos. A Bíblia diz que é impossível acender uma lâmpada e colocar debaixo da mesa. O lugar de lâmpada é ali, ó. E a Bíblia diz que você é luz para o mundo. Luz. Aleluia. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É seu direito. Não viva aquém desse direito. Não viva, não viva. É seu direito. Irmãos,
é claro no meu coração que algumas pessoas têm um sentimento, enquanto a gente vai falando essas coisas, dentro de você tem tanta saudade daqueles dias. Tanta saudade daqueles dias que eu orava, eu ouvia de fato a voz do Senhor, eu ouvia o Senhor me abraçando. Aqueles dias que tinha uma experiência tão profunda com o Senhor. Sabe uma coisa? Os melhores dias da sua vida não ficaram para trás. Aquele mesmo Deus daqueles dias te manda dizer que Ele não mudou, que Ele está disponível. Talvez você não tenha um bom pai natural. Sabe, talvez você nem tenha conhecido seu pai. Talvez você tenha tido um pai bom, presente. Mas deixa eu te falar uma coisa, Ele quer revelar para você a paternidade divina. Sabe aquele sentimento de ser preenchida, completa, plena. Sabe, você vai se encontrar tão plena, tão completa, tão cheia, que você não vai precisar entrar no relacionamento só para suprir emocionalmente. Não, Ele te supre. Relacionamento é bom, irmãos. É bom, não é ruim não. Mas quem te supre é Ele. Porque pessoas nos decepcionam às vezes. Eu falo com o pessoal, irmãos, essa igreja aqui não é perfeita. Não é, você vai ver erro. Primeiro erro que você vai ver é em mim. Eu não sou perfeito. Se essa igreja fosse perfeita, eu não estaria aqui. Mas nós estamos fazendo o melhor. E a gente vai caminhar junto, a gente vai crescer junto, como família. Suportando uns aos outros. A Bíblia diz que é isso que família faz. Se um tá para baixo, o outro pega e levanta. Opa, vamos embora, vamos aqui. Você não tá sozinho não. Tá precisando de alguém para orar, para quê com você? Vamos lá, vamos embora, nós estamos juntos. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus.